Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba a diretora das Prefeituras Bairro de Salvador, Ana Paula Matos. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Luana. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir com você hoje. A gente tem muito que conversar. Instaladas em 10 regiões da capital baiana, desde o ano de 2014, as prefeituras bairro têm levado ao cidadão soteropolitano acesso facilitado a diversos serviços, entre eles a emissão de carteira de trabalho e o recadastramento biométrico em algumas unidades. Inspiradas nos postos de serviços de atendimento ao cidadão, o SAC, as prefeituras bairro contemplam serviços da esfera municipal e também da estadual, a exemplo da Coelba e do Tribunal de Justiça. E é sobre essa descentralização administrativa que nós vamos falar a partir de agora. Ana Paula, então eu falei aí dessas 10 regiões que são contempladas, serviços diferenciados, diferentes em cada unidade ou todas oferecem a mesma coisa? De modo geral, os serviços são os mesmos. Agora, por características da própria estrutura geográfica e física das unidades, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, o TRE não está instalado na Prefeitura Bairro do Centro. Certo. Já que a gente já tem o posto na Câmara Municipal, a gente teria algumas dificuldades técnicas de instalar lá. E aí, como é perto, também fica a região está coberta de qualquer forma. Um assunto importante, biometria, né? Afinal de contas, estamos na reta final, até 31 de janeiro, se você ainda não fez o seu recadastramento, corra. Você precisa fazer, porque nas eleições de 2018 só vai poder votar quem tiver feito o recadastramento biométrico. Em todas as prefeituras bairro, com exceção, então, dessa que você falou, do centro, todas as outras estão realizando? Tem agendamento ou a pessoa tem que ir direto lá? Estão realizando, agora tem agendamento. O responsável é o TRE, vai parar no final do ano e depois ele retoma. Então a pessoa vai no site do TRE para tentar fazer o seu agendamento. Como é que funcionam essas, agora a gente entrando mais no assunto geral, como é que funcionam essas prefeituras bairro? Na verdade a gente tem uma estrutura física, onde a gente tem em média de 400 serviços oferecidos por 20 entidades. Você citou algumas, a gente pode falar, por exemplo, da esfera federal, o INSS. A gente também tem uma de âmbito de conciliação, que é o CODECOM. A pessoa que tem um problema na justiça, vai lá, conversa, alguma coisa simples a gente resolve, o que for mais complexo, a gente direciona ao site do CODECOM. A gente tem também, por exemplo, uma facilidade para pegar segunda via do IPTU, inscrição no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, no Primeiro Passo. Todas as questões sociais você encontra lá na Prefeitura Bairro, aliás, nas Prefeituras Bairro. E para esse atendimento também é preciso agendar? Nos postos do SAC, alguns serviços podem ser agendados, outros são por ordem de chegada. Como é que funciona lá? Vocês chamam de PBS, né? Prefeituras Bairros de Salvador. Algumas pessoas se referem dessa forma. Prefeituras Bairros. Na verdade, a pessoa chega para a unidade e lá ela já pega a senha e é atendida no mesmo local e na mesma hora. A gente não tem um serviço de agendamento prévio, com exceção da questão do TRE. E como é que a administração municipal avalia esses 4 anos de projeto? Porque a primeira unidade física só foi inaugurada em 2014, mas desde 2013 já existem, assim, vamos dizer que prefeituras bairro itinerantes, que já existia esse projeto. Como é que vocês avaliam ao longo desses 3 ou 4 anos de funcionamento? Na verdade, é um caso de enorme sucesso. Para você ter uma ideia, agora no mês de novembro, a gente comemorou 2.800.000 atendimentos. A gente tem 600 mil usuários únicos para uma cidade com 3 milhões de pessoas. E a gente tendo uma grande quantidade de pessoas de extrema pobreza e de pobreza que conseguem ter acesso ao serviço no próprio bairro, isso é extremamente gratificante para a prefeitura poder ser mais democrática. Agora, além disso, a gente tem também uma condição de, se você puder parar para analisar, eu tenho 3 perspectivas e 3 aspectos que a Prefeitura Bairro traz. Não só o aspecto físico do SAC que você trouxe. Nós somos um canal de comunicação com as pessoas. A gente teve agora um programa de enorme sucesso, que foi Ouvindo Nosso Bairro, onde 72 mil pessoas votaram nos serviços que ela queria para a sua comunidade. Quer seja a melhoria de iluminação, uma quadra de esporte, ela podia pedir também, por exemplo, uma limpeza de canal, uma construção de uma escadaria. Tudo isso a gente conversa com a comunidade, depois as pessoas votaram e escolheram o que elas queriam de serviço. É o gabinete do prefeito em ação e a prefeitura no bairro, é o prefeito atendendo as pessoas. Uma segunda perspectiva é essa do SAC municipal, como eu te falei, 600 mil pessoas, usuários únicos, com 2.800.000 atendimentos. E uma terceira perspectiva é a zeladoria,
cada subprefeito naquela região administrativa, na quantidade de bairros, ele verifica se está precisando de poda, se está precisando de melhoria de asfalto, que seria um tapa-buraco, se precisa melhorar alguma limpeza de canal, se a gente precisa fazer a roçagem, a própria estrutura do lixo. Então, nós cuidamos da cidade, sendo representante direto do prefeito no próprio bairro. Uhum. E essa eleição aí do Ouvindo o Nosso Bairro já deu resultados práticos? Já existem ações que vieram justamente dessa voz que vocês deram ao povo? Sim. A primeira edição que o prefeito fez, ele gerou 1.300 obras. Essa eleição ela foi, na verdade, um processo democrático na própria unidade. As pessoas foram, conversaram, dialogaram o dia de sábado ou quarta-feira e fizeram as escolhas, o prefeito gerou essas 1.300 obras. A segunda edição aconteceu no próprio ano de 2017. Foram 1.485 obras votadas. O prefeito já deu ordem de serviço no valor de 40 milhões, das 159 primeiras obras, uma para cada bairro da cidade. Uhum. Então, já fizemos, inclusive, ordem de serviços e inaugurações de iluminação, de limpeza, de quadra, de canal. Então, é prático porque ele é um orçamento participativo, é uma gestão participativa. Então, a gente já fez as primeiras, mas ainda temos algumas ao longo dos próximos 2 anos para entregar. E em quais bairros essas prefeituras estão instaladas? Na verdade, são 10 prefeituras-bairros. A gente tem uma na Barra Pituba, que fica no Rio Vermelho, o prédio. Nós temos a Liberdade São Caetano, Prefeitura-Bairro do Cabula, Prefeitura-Bairro de Cajazeiras, Prefeitura-Bairro de Itapuã, Prefeitura-Bairro do Centro, que aí pega Centro Brotas, e fica perto do Pelourinho, perto da própria Prefeitura de Salvador. Nós temos a Prefeitura-Bairro de Subúrbio Ilhas, que nós temos 3 ilhas, a própria Ilha de Maré, que a gente atende com essa Prefeitura-Bairro. Temos também a Prefeitura-Bairro, já falei 8, acho. Mas bastante. Para o lado de cá, desses bairros mais a Avenida Paralela... Aí você tem uma divisão. Você tem parte que é pego pela Prefeitura-Bairro de Itapuã, sim, e alguma parte que é pego pela Prefeitura-Bairro de Cajazeiras. Certo. Agora, se você pegar Bairro da Paz, Mussurunga, tudo isso aí é Itapuã. Certo. Que atende. Aí Cajazeiras vem para essa outra região. Isso, aí tem também Pau da Lima. Na verdade, eu falei Cajazeiras, mas você tem Pau da Lima, que pega algumas questões como... que faz uma divisão de Pau da Lima, de São Rafael, e toda a questão de Mussurunga, na verdade, falei Itapuã, mas é Itapuã e Pau da Lima. Certo, entendi. E existiu algum critério para definição ou vocês estão abrangendo toda Salvador? Porque a gente fala prefeitura bairro, mas na verdade ela cobre uma região com vários bairros, né? Na verdade, a gente atende toda Salvador. Existe uma previsão legal, foi uma lei, elas foram criadas por lei, essa divisão administrativa, e até quem quiser conhecer melhor que bairros compõem cada prefeitura-bairro, pode entrar, acessar o nosso site, que é www.prefeiturabairro.salvador.ba.gov.br. A gente até fez uma melhoria agora, você entra digita o bairro, já sai que prefeitura-bairro é atendida, tem toda a característica da região, tem o mapa, tem o subprefeito. Muito bacana, então, uma dica boa que a gente colocou aqui na nossa tela para você em casa poder acessar. Mas pode continuar. Como foi o critério da definição dessas localidades para essas prefeituras-bairro? Na verdade, a gente já vinha com o estudo da mudança da definição de bairro de Salvador, que era uma legislação antiga. Então, sabendo disso, a própria SEDU, junto com o gabinete do prefeito, estudou e quando o projeto de lei foi para a Câmara, já tinha essa visão de como seria essa nova perspectiva. Então, é feito de modo a atender as pessoas da melhor maneira, cobrir todos os bairros de Salvador. E o conceito desse projeto, né, de prefeitura-bairro, veio de algum lugar? Isso já existe em outras cidades brasileiras? Teve alguma inspiração para trazer isso para cá? Existe sim, existem em outras cidades do Brasil, existe inclusive a perspectiva em outros locais do mundo. O prefeito, na sua própria proposta de campanha, ele trouxe isso como uma inovação administrativa. Você tem, por exemplo, Belo Horizonte, cujas prefeituras, bairros, elas tinham status de secretaria, e agora tem o status de subsecretaria, dependendo, por isso era uma diminuição de cargos. No nosso caso, é uma gerência, todas elas estão associadas a uma diretoria geral ligada ao gabinete do prefeito, cujo secretário é João Roma. Certo. Então, em sendo criadas a partir de uma lei, isso não vai se extinguir com a mudança da gestão? Isso vai permanecer em Salvador?
Enfim, um projeto que é para ficar. É, para ficar, primeiro, porque, não só porque ele está na lei, porque a lei ela se adequa à necessidade do povo, ela poderia ser modificada, mas é algo de extremo resultado. Imagine que são 2.800.000 atendimentos. As pessoas poderem ter os serviços próximos de casa. Inclusive, a Salvador é tão grande, tem tantas questões geopolíticas a serem estudadas, que algumas pessoas não conseguem ir à Prefeitura Bairro o tempo inteiro. O que a gente tem feito? Nós temos levado esses serviços em algumas ações, por exemplo, o Gabinete do Prefeito em Ação, que só neste ano a gente fez em uma escola de cada região administrativa, nos locais mais pobres, nas baixadas mesmo. A gente levou todos os serviços da Prefeitura, inclusive serviços como tarifa social da energia, que é do Estado, que é com a Coelba, com troca de lâmpadas, carteira de trabalho, como você citou. Levamos até vacinação. E o que acontece com isso? Essas prefeituras, essas pessoas que não conseguiam, no momento, ir até a Prefeitura Bairro, tiveram serviço na sua localidade. Foram 13.222 atendimentos. Só um sábado em cada região dessas prefeituras bairros. Porque pode ter gente que não acredita, mas tem que não ter o dinheiro do transporte para se deslocar até a estrutura, né? Verdade. É uma situação de muita pobreza, mas as pessoas têm percebido na Prefeitura de Salvador, na nossa gestão, uma perspectiva de melhoria não só econômica, mas social. Então, ao ir à Prefeitura Bairro, por exemplo, elas têm a possibilidade de marcação de consultas, dispensação de medicamentos. Então, nós entregamos um medicamento para quem precisa. Essas pessoas também podem se inscrever no Bolsa Família, se inscrever para sorteios do Minha Casa Minha Vida. O primeiro passo é para quem ainda tem os filhos de 0 a 5 anos que não têm ainda matriculados nas escolas. Então, por mais que elas não tenham dinheiro de transporte, isso é efetivo. Agora, ainda assim, para aquelas comunidades muito pobres, nós levamos para perto das pessoas esse dia de serviço chamado Gabinete do Prefeito em Ação, onde elas conseguem ter todo o acesso perto de casa. E você tem como dizer qual é a maior demanda que tem? Qual o serviço assim, que é mais demandado numa Prefeitura Bairro? Isso muda um pouquinho, dependendo do mês, mas no último mês, o serviço mais demandado foi a marcação de consultas. O segundo foi a dispensação de medicamentos. O terceiro foi o Minha Casa Minha Vida. A gente tem também outro serviço que é muito importante, que é do SIM, que é o Sistema de Intermediação de Mão de Obra Municipal. Então, a pessoa pode ir lá também para se inscrever, para conseguir um emprego. A marcação de consulta com médicos do município. Do município então, onde? Onde esses médicos atendem? Você se inscreve, diz o que você precisa, o sistema da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, te direciona ou para o posto de saúde, ou para as clínicas conveniadas, para as UPAs. Então, isso aí nós somos, na verdade, intermediários. Nós garantimos que as pessoas tenham acesso a todos os serviços da Prefeitura num único lugar, para facilitar a vida do cidadão mesmo. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco vamos falar sobre as ações desenvolvidas pela administração municipal para aproximar o cidadão ainda mais das prefeituras bairro daqui de Salvador. A gente está conversando com Ana Paula Matos, diretora das prefeituras bairro da capital baiana. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a TV agora, hoje nós estamos recebendo a diretora das Prefeituras Bairro de Salvador, Ana Paula Matos. Ana Paula, eu queria saber como é que estão ficando as prefeituras bairro, se estão ficando muito cheias, quem está assistindo a gente de repente nunca foi lá e falar, eu não vou lá não, deve ser lotado, qual é o melhor horário para ir, qual é o horário de funcionamento? As prefeituras bairros elas estão cheias, mas como uma representação do sucesso desse projeto. Eles foram projetados para atender 300 pessoas inicialmente, hoje atendemos uma média de 600 a 700 pessoas. Agora é óbvio que com isso a gente tem buscado melhorar a nossa estrutura. Esse atendimento você está falando de por dia? Por dia, cada prefeitura bairro. Então, nossa, é bastante gente. Muita gente. Mas aí você ia falando, embora estejam cheias, o atendimento consegue fluir? Isso, consegue, a gente tem buscado criar uma estrutura de organização. O que trouxe também muita gente das prefeituras bairros foi o próprio TRE. Para o recadastramento biométrico. Para o recadastramento biométrico. Tá certo. O cidadão, ele precisa comprovar que mora naquela região para poder ser atendido numa prefeitura bairro? Não, ele é cidadão de Salvador. Isso é para facilitar a vida dele. A única questão é que alguns serviços, pela característica do serviço, exigem comprovação de residência. Por exemplo, o cidadão quer fazer uma troca do seu cartão SUS, do interior para Salvador. Então ele tem que trazer o comprovante de residência para poder ele demonstrar que ele passou a ser usuário do serviço aqui.
Mas é uma característica do serviço, não exigência nossa. Certo. Fora essa questão para alguns serviços específicos, o comprovante de residência, quais seriam os outros documentos gerais que a pessoa tem que estar na mão para poder ser atendida? Os documentos padrão, de modo padrão, é RG, CPF, o comprovante de residência naquilo que for necessário para você identificar a pessoa. Se for o IPTU, eu preciso trazer a certidão do imóvel, que é a certidão cadastral. Então, cada serviço tem sua exigência específica. Então, o INSS estabelece o que é que eu preciso. Eu quero verificar a contagem de tempo, então eu tenho que levar a documentação. Mas isso é fácil, está disponível por tipo de serviço. E no site ele consegue ver a documentação por tipo de serviço? No nosso site não, que nosso site não é voltado para os serviços, é voltado para a estrutura da Prefeitura Bairro. Mas eu gostei até da sua pergunta, serve para a gente melhorar o site e já virou uma provocação, espero que a gente agora possa colocar isso no nosso próprio site. Que bom! Então as pessoas devem procurar, por exemplo, o site do próprio órgão que ele vai procurar na Prefeitura Bairro. Por exemplo, o que ele tem que fazer para fazer o recadastramento biométrico, ele vai procurar no site do TRE, porque é uma mesma documentação em qualquer local que ele precise fazer esse serviço. As pessoas já entenderam a Prefeitura Bairro também como um lugar onde ela pode fazer uma sugestão, uma reclamação em relação ao bairro, ou elas vão mais procurar serviços para ela, enquanto pessoa física? Entenderam, sim. Toda a Prefeitura Bairro ela tem uma estrutura organizada. Ela tem o gerente de Prefeitura Bairro, que a gente conhece como subprefeito. Na estrutura dele, ele tem 2 servidores de carreira da prefeitura, ocupando os cargos de chefe administrativo, que coordena a organização da unidade, mas tem um que é muito importante para entender a sua pergunta, que é o chefe comunitário. Então, ele tem um papel de articulação com a comunidade, de conversar, de ir para a rua, de ver qual a necessidade e ser um porta-voz mesmo dessas pessoas perante a prefeitura e todos os serviços. Entendi. E o prefeito, né? Vocês chamam de quê? De subprefeito? Subprefeito. E esse subprefeito, ele fica lá, ele tem uma sala lá na Prefeitura Bairro, as pessoas encontram com ele, existe esse acesso e esse contato? Então, existe sim, todos os subprefeitos têm uma sala. A gente tem também a sala do chefe de atendimento comunitário, para que as pessoas, se não encontrar um, possam conversar com o outro. E acho que é importante você saber, Luana, que a Prefeitura Bairro é um espaço mesmo de comunicação e de diálogo de tudo que for importante para o cidadão. Por exemplo, a gente precisou fazer um cadastramento dos terreiros para que eles tivessem alguns benefícios tributários. É na Prefeitura Bairro. Houve um plano de mobilidade a ser discutido. Foi discutido em cada Prefeitura Bairro. A gente fez agora uma eleição para o Conselho de Cultura. A discussão foi feita na Prefeitura Bairro. Inclusive, somos também pontos de votação lá nessa própria estrutura. Ou seja, se tiver algo que envolva melhoria para a comunidade ou diálogo com a comunidade, esse local físico e essa articulação com as pessoas é a própria Prefeitura Bairro. E qual tem sido o feedback que vocês têm recebido da população? Vocês também fazem esse tipo de pesquisa de satisfação? Fazemos sim, o feedback é muito bom. Nós temos algumas pesquisas que a gente faz. O diretor antigo, o Júnior Magalhães, ele criou uma estrutura de uma espécie de cliente oculto, onde ele levou algumas pessoas para testarem o próprio serviço e a gente trouxe isso como feedback de gestão. Nós temos as caixas de sugestão e nós também temos um teclado de atendimento. Você é atendido, você marca lá o que você achou do atendimento e já está a sua avaliação. Agora, é interessante vocês conhecerem como é que funciona. Você vai procurar a Prefeitura Bairro, todo o seu pedido é cadastrado num sistema chamado Fala Salvador, que é o mesmo da ouvidoria 156. Então, a gente tem um acesso a essas informações que nos auxilia a verificar se os órgãos estão ou não dando o resultado esperado pela população e, ao mesmo tempo, a gente consegue, através desse sistema, ter esse feedback e gerar essa resposta para as pessoas. Então, por exemplo, você pode pedir melhoria de iluminação ligando para o 156, indo para a Prefeitura Bairro e solicitando formalmente num serviço individual ou como um representante da comunidade, faz uma demanda, faz um ofício. E acho que é importante também você saber que toda a Prefeitura Bairro tem um conselho comunitário eleito com 10 representantes. E com um presidente. Esses representantes muitas vezes acabam funcionando também como porta-vozes dessas pessoas e dessas demandas. E quais são os gargalos? Porque eu sei que como o feedback é bom, com certeza a Prefeitura avalia de maneira muito positiva a atuação das prefeituras bairro. Mas sempre tem algo a melhorar. Quais são os gargalos que a Prefeitura vê e sabe que precisa realmente dar vazão e melhorar? O grande gargalo é o próprio
subdimensionamento, porque a gente fez uma estrutura e como a demanda é muito grande hoje, eu tenho estruturas físicas que precisam avançar. A gente agora já está num processo de mudança da Prefeitura Bairro de Liberdade São Caetano para um outro prédio maior, com maior estrutura para garantir esse atendimento. A mesma coisa está acontecendo com a Prefeitura Bairro de Cajazeiras. A gente está indo para o mercado municipal para que a gente possa ocupar todo um espaço e fazer maior interação com outros órgãos. Lá a gente vai ter a Fundação Gregório de Matos, vai ter também a saúde com a vigilância sanitária. A gente busca verificar o gargalo físico, mas também da interlocução. Hoje, se me perguntasse qual é o meu grande desafio, é garantir essa melhoria em todos os gargalos identificados, mas principalmente na articulação com os outros órgãos. Porque nós somos representantes, nós somos advogados dos cidadãos. Se alguém pede a melhoria de iluminação, eu vou advogar junto à diretoria responsável, assim como o lixo com todas as áreas. Então, hoje, nossa principal demanda é estrutura física, que já está sendo resolvida, e a segunda é garantir que todo pedido, na medida do possível, seja atendido. No caso da equipe, porque você tem a estrutura física limitada, a equipe também é enxuta ou a equipe, na verdade, da prefeitura é mínima porque ela dá espaço aos outros órgãos que atuam ali dentro? Como é que é isso? A gente tem pessoas dos outros órgãos, como no caso do TRE. Em outros, a nossa própria equipe é treinada para atender. A gente agora fez uma parceria com o Sebrae para a regularização de micro e pequeno empreendedor. Os nossos funcionários foram treinados para fazer esse atendimento. Então, isso é misto. Nós temos hoje, nas 10 prefeituras bairros, 335 pessoas trabalhando. É uma estrutura enxuta se você pensar na grande quantidade de pessoas que a gente atende. Mas, assim, você foi me perguntando, como é a questão do gargalo? Na verdade, a gente foi dimensionando, eu tinha muita sala, muito espaço ocioso que foi sendo utilizado. Então, apesar de ter dobrado a capacidade de atendimento, a gente foi aproveitando a própria estrutura existente e as pessoas passaram a ser multitarefas. Então, o que atende o Bolsa Família, pela característica do serviço, ele só atende o Bolsa Família. No caso, a mesma coisa do Codecom. Mas tem outros serviços que o funcionário é da própria Prefeitura Bairro que eu consigo fazer um treinamento e permitir que ele atenda as pessoas de uma maneira melhor, uma única pessoa atendendo várias. Em relação à emissão da carteira de trabalho, que você falou que em todas as unidades é possível emitir. Ela é entregue na hora ou a pessoa vai voltar para buscar? Na verdade, a emissão da carteira de trabalho é um serviço novo que está sendo implementado agora. Então, isso ainda está em fase final, junto com a secretaria, que é a Centel, que é a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer. A gente ainda não está ainda não finalizou esse processo. A prefeitura acredita que a presença da Prefeitura Bairro tem mudado a relação da comunidade com a gestão municipal? Com certeza. Se por um lado as pessoas estão muito mais presentes na Prefeitura Bairro, elas também estão muito mais questionadoras, elas nos provocam a melhorar o tempo inteiro. Porque agora elas são ouvidas, alguém as escuta, tanto para o elogio, mas também para a crítica e para a melhoria do serviço. Isso é bom, que nos obriga a ter um trabalho muito mais eficiente. E qual é a periodicidade assim, do encontro dos subprefeitos com o prefeito? Como é que essas demandas são levadas para efetivamente acontecerem as ordens de serviço, para transformar essas ideias, essas sugestões e essas críticas em ação efetiva nos bairros? Bom, vamos lá. Os subprefeitos, eles têm uma subordinação hierárquica à diretoria. Então, no caso, eu sou a diretora. Sou subordinada diretamente ao chefe de gabinete do prefeito, que é o secretário João Roma, que tem a responsabilidade de garantir que a rua seja o melhor gabinete do prefeito. Então, como é que funciona? O prefeito, ele nos entende como grandes representantes, como, eu vou até usar um termo aqui, um síndico da cidade. O prefeito passou, identificou um problema, se por algum motivo ele não conseguiu falar com o diretor do órgão, com o chefe do órgão, ele já me liga e diz como aconteceu recentemente. Passou, precisava de melhoria de iluminação, não conseguiu falar com o diretor porque estava em outra demanda e me ligou. Estou com tal problema, eu sou obrigada, como representante, a ocupar o meu papel de conversar com esse diretor. Assim, em todas as áreas. Então, isso é no papel da execução. O prefeito não entra na execução direto com o subprefeito, salvo uma necessidade. Ele passou, viu um buraco, alguma coisa que é uma exceção, ele vai ligar direto muito mais para dizer à pessoa, poxa, o que está acontecendo? Não deveria ter esse problema. Mas na parte de estrutura e de organização, você tem uma noção, a gente está fazendo agora um projeto de manutenção da Orla. Todos os subprefeitos ligados à Orla participaram da reunião com todos os outros chefes e dirigentes de órgãos. Então, no nosso caso, a Orla estaria a Prefeitura Bairro do subúrbio, da Cidade Baixa,
eu até nem tinha te dito na vez que você me perguntou, a Prefeitura Bairro de Itapuã e de Barra-Pituba. Todos os 4 subprefeitos estavam nessa reunião. A gente aproveitou nesse momento para discutir uma outra questão, que foi o uso regular do solo, pediu ao prefeito e todos os outros foram para a reunião, para que foi o segundo ponto de pauta. Ou seja, toda vez que a gente discutir planejamento, que a gente discutir ou questões mais estratégicas ou táticas, se o prefeito precisar, ele vai envolver os subprefeitos. Mas na operação, no dia a dia, ele não vai falar com os 10, ele vai falar ou com o chefe de gabinete dele, que é quem é o nosso secretário, ou operacionalmente comigo, que é quem está na rua respondendo por esse grupo. Compreendi. A gente tem tanta coisa para falar sobre isso que eu chamei na passagem de bloco que a gente ia falar sobre a divulgação, a comunicação, né? Como divulgar realmente essas prefeituras bairro para que as pessoas possam aproveitar cada vez mais desses serviços. E a gente ainda não teve a oportunidade de falar. Vou deixar para o próximo bloco, tá certo? Tá bom. Vou fazer um intervalo super rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está conversando com Ana Paula Matos, ela que é diretora das Prefeituras Bairro de Salvador. Não saia daí. O Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista, hoje conversando com Ana Paula Matos, diretora das Prefeituras Bairro de Salvador. Ana Paula, eu falei que a gente ia conversar sobre a comunicação da Prefeitura com as comunidades, justamente para divulgar o trabalho das Prefeituras Bairro, porque é uma forma das pessoas se comunicarem perto de casa, sem ter que ir lá no Tomé de Souza para estar levando as suas demandas, não é? Na verdade, cada projeto, cada momento, a gente faz uma comunicação específica. O último, que foi mais importante, foi o Ouvindo Nosso Bairro. A gente fez um trabalho de comunicação e de envolvimento com a população, com a reunião presencial em cada prefeitura bairro, e depois lançamos o Ouvindo Nosso Bairro. Foi todas as mídias sociais, jornal, televisão, teve uma grande adesão das pessoas. Esse projeto, ele gera na execução o Salvador Bairro a Bairro. A gente vai fazer uma obra, tem lá a placa, tem o totem, e o prefeito bairro, ele tem a responsabilidade de se comunicar com as pessoas. Então, ele tem o relacionamento com os presidentes de associação, da igreja, de qualquer matiz religiosa, tem com o professor, com o diretor, mas e dentro da estrutura da prefeitura, nós temos também, por exemplo, uma conversa organizacional com o coordenador, o gerente regional da educação, com o coordenador do distrito sanitário, com o representante, no caso da ANL, na questão do lixo, e em cada órgão você tem esse representante. Com isso, as pessoas que precisam ser acessadas têm esse relacionamento, aquelas que a gente precisa escutar. Nós conseguimos isso através ou de um projeto como específico, como bota uma faixa, faz um carro de som, até mídias sociais, televisão, a depender da situação, a gente faz esse acesso. Mas isso acontece muito mais indo para a rua. Na hora que você tem um problema no bairro, que você recebeu uma demanda, que você foi lá pessoalmente, tá com precisa de um tapa-buraco, colocou, problema de lixo, resolveu, a própria comunidade te reconhece e te procura. Então, isso é um trabalho contínuo e se você boca a boca funciona bem, né? muito. E o WhatsApp, por incrível que pareça, é uma ferramenta maravilhosa para a gente. Vocês têm um número que vocês disponibilizam em cada prefeitura bairro? Eventualmente alguma tem um número do WhatsApp? Normalmente o número do próprio subprefeito. A gente tem um número da nossa São pessoas da comunidade, é isso? São pessoas referenciadas pela comunidade. Você mesmo colocou que o projeto começou em 2013 e as sedes físicas surgiram em 2014. Então, nesse processo, o subprefeito andava com o seu carro, com o notebook e de bairro em bairro, de comunidade em comunidade, criou-se essa rede. E, como eu te disse também, houve uma eleição do Conselho Comunitário. Para essa eleição, foram cadastradas todas as representações comunitárias, de associação, de formal, de informal. Então, essa rede foi estabelecida. Nós temos catalogado nome, telefone, sabe quem procurar. Por exemplo, antes de trabalhar na Prefeitura Bairro, eu trabalhei na Secretaria de Promoção Social. Só para você ter noção, a gente teve um problema com as chuvas no ano passado. Quando a gente chegou para a comunidade para poder identificar, na verdade, foi um cidadão que trabalhava com reciclagem, ele botou muita coisa onde não devia, com a chuva, ele mesmo levou o risco à família dele.
Quando eu cheguei, quem primeiro me recebeu foi um conselheiro comunitário lá em Pau da Lima, junto com o subprefeito. Então, eles estão ali para cuidar das pessoas e para ajudar o prefeito a fazer isso. Então, funciona muito bem. Com certeza, essa é um caminho muito, muito bom. Agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Eles enviaram, por meio do nosso e-mail, as perguntas aqui para Ana Paula. O nosso e-mail é tvaalba@fpjba.org.br. Você também pode mandar perguntas para os nossos próximos entrevistados e também as suas sugestões. As perguntas de hoje, vamos lá. Primeira, Jacir Oliveira, de Pernambués. A Prefeitura planeja abrir novas sedes da Prefeitura Bairro em Salvador? Existe uma demanda de algumas pessoas, principalmente essa demanda é muito mais na questão da Prefeitura Bairro Brotas Centro. Isso a gente resolveu com a criação de uma diretoria do Centro Histórico. E o subprefeito continua atendendo toda a comunidade, inclusive a questão do centro, mas a questão cultural é resolvida pela diretoria do Centro Histórico. Isso vai exigir orçamento, mudança de lei. No momento que a gente está econômico do país, não cabe. E em Pernambués, ela vai ser muito bem atendida pelo subprefeito Miguel, que é subprefeito da Prefeitura Bairro Cabula. Certo. Tiago Pedroso, do Candial. De que forma as prefeituras bairro têm ajudado na administração da cidade? Assim, junto à gestão municipal. Nós somos grandes zeladores da cidade. Ontem, por exemplo, aconteceu uma questão de um vazamento de uma adutora da Embasa, na verdade, nesse momento aqui, no momento do mês, do ano, e o que aconteceu? Quem primeiro chegou foi o Trem Salvador, conversou no grupo da prefeitura de WhatsApp, imediatamente o subprefeito compareceu ao local, eu fui também, junto com o secretário de manutenção da cidade, com o diretor de manutenção, com o superintendente da SUCOP, que é de ordem pública, ou seja, a prefeitura toda estava representada, mas o subprefeito estava lá. Antes ele tinha passado pelo bairro do Ixaé, que tinha caído uma árvore. Ou seja, ele é quem cuida da cidade. Nós fazemos um cuidado preventivo, mas nesse momento específico da cidade, houve 80 milímetros de chuva em 30 minutos. Por mais que se faça, acontece problema, ele é quem primeiro chega. Quanto mais gente preocupada você tem, maior capilarização dessa rede, Isso. né? O Rafael Silva, do Matatu, quer saber o seguinte: quem não tem residência fixa em Salvador, pode solicitar serviços lá nas prefeituras bairro? Pode sim. Como eu te disse, com a questão específica de algum outro serviço, como mudança do cartão SUS. Aí tem uma regra que tem que ter a residência. Mas fora isso, se ele tem um imóvel, ele não mora em Salvador, mas ele tem um imóvel, ele quer a segunda via do IPTU, ele pode ir lá e pedir a segunda via do IPTU. Certo. A Rosilene da Costa, do bairro do Palmiúdo. Quais são os serviços que têm maior procura hoje? Existe alguma previsão de disponibilizar mais serviços, outros serviços nas prefeituras bairro? Toda vez que existe a demanda, a gente se organiza para atender. O último serviço agora da carteira de trabalho, essas pessoas foram treinadas no último mês e agora também o SEBRAE. Mas existindo uma necessidade, com a possibilidade de atendimento, vai ser feito. Por exemplo, eu tenho conversado muito com o secretário de Infraestrutura para a gente levar um escritório de engenharia popular para as pessoas, para que elas possam ter facilidade na solicitação de alvará, por exemplo. Aquelas pessoas que às vezes querem fazer uma obra na própria casa e que querem uma orientação, seria isso? Isso, seria isso. Aí o próprio secretário de Infraestrutura está avaliando a possibilidade de atendimento. Porque toda vez que você cria um serviço, vem uma demanda, e então a gente precisa ter a capacidade de atender. Mas são um exemplo do que a gente vem conversando, como melhorar esse serviço. Vocês têm atendimento da Defesa Civil também, nas prefeituras bairro? Você falou da chuva, eu fiquei me lembrando disso, que às vezes a pessoa entra em contato com a Defesa Civil, né, para falar de um deslizamento, para falar de algum risco que tem na sua comunidade. Essa pessoa pode se dirigir à prefeitura bairro para fazer algum tipo de informação ou de denúncia? Pode sim. A gente tem de duas maneiras. O próprio subprefeito acompanha, verifica se há necessidade de uma encosta, de uma melhoria, de uma geomanta. E agora, por exemplo, o atual diretor-presidente da Defesa Civil de Salvador, Sócrates Macedo, ele foi subprefeito do subúrbio Ilhas. Assim que ele assumiu, ele fez um giro pela cidade com todos os nossos subprefeitos, verificou algumas regiões mais geograficamente pertinentes, como, por exemplo, Pau da Lima, Liberdade de São Caetano, o próprio subúrbio, para levar o serviço e, ao mesmo tempo, o cidadão que nos procura, que precisa, a gente atende, a gente cadastra no próprio sistema, essa GDC, que é da Defesa Civil, e vai ter o atendimento. Ou, se for algo mais complexo, a gente de imediato já liga para o Sócrates ou para alguém da equipe dele, um engenheiro, para resolver. E se forem denúncias? Eu estou aí já ampliando essa pergunta aqui da Rosilene. Se forem denúncias, a pessoa que vê que
o vizinho está fazendo alguma obra que não vai dar certo, ou se for um outro tipo de denúncia. Por exemplo, uma denúncia de abuso, de violência contra alguma criança, que a pessoa esteja visualizando ali na vizinhança, ela pode se dirigir à prefeitura e dali ela vai ser direcionada, ou a denúncia dela vai ser direcionada? Pode sim, a gente teve um caso recente na Prefeitura Bairro de Liberdade de São Caetano com uma criança, estava havendo um tipo de abuso, a mãe também estava sofrendo a violência com o pai, que tomou todos os documentos, a nossa subprefeita Enilza nos procurou, foi procurada também pelo delegado, ajudou a retirada de novos documentos, fez o contato com Juliana Portela, que é a diretora da Secretaria de Promoção Social, acionou toda a rede de proteção à criança e ela teve todo o atendimento. Então, ou vai ser a própria pessoa nos procurando e a gente vai indicar o órgão responsável, se a gente não tiver o atendimento na hora, ou se, a depender do caso, nós mesmos vamos fazer essa rede, essa articulação e garantir o atendimento ao cidadão. Então, para você que está em casa, fica a dica, né? Você se sente mais seguro, você tem uma estrutura que pode te amparar em qualquer situação. Se é um órgão público que vai resolver a situação, procure a Prefeitura Bairro. A quinta pergunta é da Bárbara Santiago, ela é de Itinga. Há limites de solicitação por cidadão na Prefeitura Bairro? Não, em hipótese alguma. A gente quer que a pessoa seja atendida. Quanto mais ela procurar o serviço, melhor para ela e, consequentemente, melhor para a Prefeitura. Tá joia. Lívia Damasceno, do Garcia. Como está a parceria entre as Prefeituras Bairro e a Polícia Militar? Qual é a expectativa? A parceria ela é constante. Primeiro porque nós temos o papel conjuntamente de zelar por aquele bairro e pelaquela comunidade. Se a gente vai ter, por exemplo, a solicitação de um evento na nossa região, tem uma central de liberação de eventos que entra em contato com a gente, aconteceu agora recentemente. A gente se articula com a Polícia Militar, que dá o atendimento, ou se for o caso, nos orienta como resolver. Eles não estão fisicamente na nossa estrutura, não existe uma relação formal, mas como guardiões da cidade e dos cidadãos, nós nos articulamos o tempo inteiro. Agora a gente vai estar entrando no verão, né? E aí a gente tem muita festa, carnaval. O carnaval é uma festa que a Prefeitura é a protagonista, organiza, e mesmo que em contato com outros órgãos, como a própria Polícia Militar, que é ligada ao Estado, mas é a Prefeitura que toma essa frente, essa rédea. As Prefeituras Bairro, elas também vão participar desse processo, já vem participando, porque também tem os carnavais nos bairros. Como é que é essa interação nesse momento? Participam sim, nos bairros em que existe uma questão cultural e envolvimento com o carnaval, o subprefeito ele não só ajuda a identificar a área, como na própria organização. Você tem isso com a equipe de Itapuã, você tem de Cajazeiras, tem a subprefeitura do centro. Até agora, a Casa do Carnaval, o subprefeito Ian participou da fiscalização junto com o secretário Cláudio Tinoco e com os representantes dos outros órgãos. É muito importante, então, essa interação, né? Para a gente fazer mais uma pergunta aqui de telespectador, Renan Pires, da Ribeira. Como está funcionando a parceria entre as Prefeituras Bairro de Salvador e o SEBRAE? Você falou rapidamente sobre isso. Falei. A gente tem o Radar SEBRAE, que é um sistema de internet que o SEBRAE tem, onde ele localiza geograficamente alguns estabelecimentos comerciais. Isso nos ajuda como referência quando a gente quer conhecer a região. A gente tem uma parceria formal na questão dos treinamentos. Os dias de sexta-feira, o SEBRAE tem levado às Prefeituras Bairros alguns treinamentos na demanda daquela e da característica cultural da região. É uma região que trabalha com turismo, o SEBRAE vai fazer cursos nessa linha. É uma região que trabalha com comércio informal, que precisa relegalizar, o SEBRAE vai. Isso aí mais pontual. E agora, de forma sistematizada, o SEBRAE também está tendo agora acesso nas nossas unidades com um trabalho, com um espaço para que as pessoas façam a regularização dos seus empreendimentos. Ai, que ótimo. Então, a oitava pergunta da Isabela Garcia é sobre o site. Ela é da Pituba e ela fala assim, tem algum site que eu possa pegar informação? E a gente, então, já que está no final da entrevista, eu queria que você repetisse o site, falasse o que é que o cidadão vai encontrar lá e convidasse as pessoas para ir na Prefeitura Bairro mais próxima. O site é prefeiturabairro.salvador.gov.br. Lá, além da questão organizacional da Prefeitura Bairro, tem uma subpágina de cada Prefeitura Bairro, com os bairros envolvidos, com o mapa, com os dados de contato, com a informação do subprefeito. Agora, para facilitar, quando eu cheguei, eu pedi para colocar uma caixinha onde você digita seu bairro e já sabe quem é o seu subprefeito. A gente fez a votação do Ouvindo Nosso Bairro, todas as obras eleitas também estão disponíveis no site.
Então isso tudo facilita. E se você pensar em melhoria para a cidade, vai estar a Prefeitura Bairro. Um outro exemplo que eu posso te dar em relação a isso, que tem a ver com a comunicação, por exemplo, nós tivemos nesse ano o Outubro Rosa, a gente teve acesso na nossa Prefeitura Bairro e no nosso site todas as informações, onde estava o caminhão, onde você conseguia marcar consulta. As pessoas no final do ano estavam propensas a perder o seu Bolsa Família, porque não fizeram as marcações de consulta, ou o menino, a mãe não informou o peso, a altura do filho. A gente tinha um número enorme de meta a bater. A Prefeitura Bairro, junto com a Secretaria de Saúde, que é o responsável, com a de Promoção Social e com os gerentes da educação, fizeram isso e garantiram que as pessoas não perdessem o seu serviço nem a sua Bolsa Família. Que bom. Muito obrigada, Ana Paula Matos, a diretora das Prefeituras Bairro de Salvador, que esteve aqui conversando com a gente. Foi um prazer te receber aqui e obrigada por ter vindo esclarecer a população sobre essa questão. Te agradeço, Luana. Espero que vocês continuem trazendo esse serviço de excelência para as pessoas. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e no site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.